Se a torcida cruzeirense reclamava da falta de opções para volância e da inconstância do Lucas Silva, agora não tem mais motivos para reclamar. Matheus Henrique, ex-Grêmio e Sassuolo, chega a Belo Horizonte com cacife de titular. Beleza, mas o que a gente pode esperar dele? Antes de mais nada, é importante dizer o que o Matheus Henrique não é. Ele não é um jogador que vai deixar finalizações ou assistências, mas é um jogador com uma característica muito grande da pisada do futsal para ser um organizador, com menos passes de ruptura, como a gente vai ver nesse lance, apesar de também ter essa característica, mas mais passes de organização. Não à toa não teve grandes números progressivos de destaque na Itália, mas quando teve no Brasil, teve entre os 10 meias com mais passes para frente e ficou só atrás do Maicon e do Arão na assertividade desse tipo de passe. É um jogador com boa visão de jogo, domínio orientado, ou seja, não perde tempo, gosta de acelerar as jogadas e tem por característica esse tipo de passe. Um passe mais lateral para encontrar o corredor mais livre para que outros jogadores possam criar jogada de perigo. Mais uma vez, não espere assistências ou finalizações, mas muita organização. Além de ser especialista nesse tipo de jogada, recebeu e já vem sofrendo a pressão, tirar com 1, 2 toques, tirar a bola da pressão e aliviar a construção. Muito importante nessa fase do Cruzeiro, que é um time que gosta de acelerar em transição. E por falar em superar momentos de pressão, tanto nessa chegada do Cruzeiro nos jogos contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, ele mostrou muito a característica de conduzir para sair da pressão. Nesse lance, por exemplo, a gente vê ele se livrando de 2, 3 jogadores para facilitar, inclusive com um drible no final para encontrar o espaço no último terço. Não é um jogador de conduções muito longas, de dribles muito marcantes, mas de conduções mais curtas, com um ótimo arraste para superar a pressão. Ainda que os números na Itália não tenham sido dos melhores, ele teve entre os 18 meias que mais conduziram no último campeonato italiano e no Brasileirão 2020 entre os 10 meias com mais dribles e no top 8 com mais conduções. A gente pode acrescentar ainda uma característica do Matheus Pereira, que é o passar e seguir avançando. Não um jogador estático, muito pouco posicional, de ficar parado e só distribuir passes. Não, gosta de dar o primeiro passe e continuar progredindo. Aqui a gente vai ver mais uma situação em que ele vai receber constrangido, completamente cercado, 3 jogadores vindo pressionar ele, ele consegue avançar no meio dos 2 e, mais importante, vai soltar o passe para depois avançar e continuar a receber na frente. Não é um jogador de finalização, mas que também não é raro ver ele dar alguma pisada um pouco mais próximo à área nesse tipo de condução e avance para o campo de ataque. Se a gente for comparar com outros jogadores do elenco cruzeirense hoje, a gente vai ver que não tem um atleta com esse tipo de característica, que consiga sair bem da pressão em condução. A gente vai ver um Romero que você sai muito bem pressionando, saltando, em alguns momentos até com uma condução um pouco mais curta, mas nem Lucas Silva, nem Ramiro, nem Vital, nem Cifuentes tem essa característica do Matheus Henrique, por isso eu acredito que pode muito acrescentar. E aqui mais um exemplo, em Sassuolo e Fiorentina, em que ele vai receber constrangido, vai receber pressionado em torno de 3, 4 jogadores próximos a ele e vai ter a capacidade de conduzir para cima da pressão, para inclusive atrair essa marcação e depois com um passe simples, um passe mais lateral, como já vinha comentando, encontrar o companheiro melhor posicionado na frente e criar oportunidades de gol. Ponto positivo ainda no encaixe dele no elenco cruzeirense é que ele vai jogar numa posição que ele já esteve acostumado, como um meia pela direita. Não é um 5, como é o caso do Romero, mas é uma mistura de um segundo 5 ou 8 que vai jogar um pouco mais pela direita, seja em momentos defensivos ou em momentos ofensivos conduzindo também. Aqui um exemplo dele no Sassuolo, que montava uma linha de 5 atrás, mas ele quase sempre sendo esse meia pela direita e com característica muito mais forte de saltar em pressão do que propriamente ser a cobertura como um 5 tradicional costuma ser. Os números defensivos dele não são de brilhar os olhos, tanto na Itália quanto na própria passagem pelo futebol brasileiro, muito porque ele tem uma atuação muitas vezes mais tática, que é identificar o caminho de progressão do adversário, saltar em pressão, mas que nem sempre isso vai gerar um desarme ou uma interceptação, mas vai gerar um constrangimento para o adversário procurar o passe para trás. Aqui contra a Inter de Milão, num duelo mais forte, mostra uma boa capacidade de fazer esse balanço defensivo, de vir pressionar para o lado da bola, marcar, induzir o passe para o lado e continuar acompanhando. Ou seja, não é um cara que se destaca pela imposição física, pelos números de desarme, mas que muitas vezes vai ter um papel tático importante para evitar a progressão do adversário. Mais uma vez contra a Inter aqui, muito bem no carrinho para colocar a bola para fora. Dito isso, como eu vejo o Matheus Henrique se encaixando nesse time do Cruzeiro? Acho muito difícil o Fernando Seabra mudar essa base do 4-3-3 que ele tem muito utilizado, talvez no máximo variando para um 4-2-3-1, agora que vai ter um 9 disponível novamente, e é muito possível que o Matheus Pereira baixe para jogar como um camisa 10, mas eu vejo o Matheus Henrique jogando essencialmente como um volante ou um segundo volante pela direita.
No 4-3-3, claramente na função do Lucas Silva, e aí a gente pode imaginar esse time muitas vezes com Romero, Matheus Henrique e o Barreal pode ser o outro jogador. Para na frente a gente pensar efetivamente no time com 2 pontas, né? O Veron e o Arthur Gomes com o Matheus Pereira de 9, mas nesse caso no 4-2-3-1, normal. Ao lado do Romero, 2 volantes, ele mais pela direita. E eu acredito que ele pode se destacar bastante. Não só nas funções ofensivas, como eu mostrei essa capacidade toda dele de organizar o jogo, mas defensivamente para ser um jogador de cobertura não aos meias, mas em especial ao William, que é o grande destaque, um dos grandes destaques do Cruzeiro nessa temporada. Gosta muito de progredir, de conduzir, chegar no campo de ataque. Ofensivamente tem funções até que se confundem como um ponta e ele pela direita pode fazer bem essa cobertura, se não com desarmes, induzindo o adversário para jogar pelo lado, temporizando a jogada para facilitar os duelos. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho das notificações.